dica para entrar no mercado de trabalho é buscar qualificação. Uma pesquisa feita pela Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis e CDL São José aponta que 73% dos empresários da região sofrem com a falta de mão de obra qualificada. Para falar sobre isso, a gente convidou o presidente da Associação Empresarial e da CDL São José, Marcos Souza, então para conversar um pouquinho mais, nos dar mais detalhes sobre esse estudo, porque é um índice bastante elevado e vem crescendo em relação ao ano passado, não é? Boa noite. Boa noite. Infelizmente é um índice que vem crescendo, não só em relação ao ano passado, mas em relação aos anos anteriores. Cada vez mais a região sofre com essa falta de mão de obra qualificada. Isso que nós estamos num polo em diversas universidades, escola técnica, todo o sistema S oferecendo toda uma gama de treinamentos, de capacitação, mas que infelizmente não suprem a demanda que nós temos por mão de obra. Isso é uma realidade no país inteiro, é um erro de estratégia do governo federal, que não investe maciçamente em educação, e nós temos agora programas que tentam remediar essa situação, a exemplo do Pronatec, que segundo o discurso do governo federal, a forma com que ele coloca o Pronatec, a gente pode dizer que isso é uma farsa, porque ele não resolve o problema. Quando você tem determinada região que não tem mão de obra com nenhuma qualificação e você tem um programa do Pronatec que em 3 meses coloca o cidadão melhor preparado para o mercado de trabalho, é melhor ele estar pouco preparado do que nenhum preparo. Mas efetivamente, para gerar uma mão de obra produtiva, pronta para o trabalho, aquela que o mercado está precisando, não é o Pronatec, não são cursos de curto prazo. É a base da educação, são cursos com uma programação mais ampla, mais dedicada àquilo que é o foco de cada região, não só em Santa Catarina, mas no país inteiro. E Marcos, qual o setor que está precisando de uma maior qualificação então do profissional? Olha, hoje nós temos carência na área de tecnologia, muita carência. Como volto a dizer a você, apesar dos cursos que estão colocando profissionais nas ruas todos os meses, falta mão de obra na área de tecnologia. Nós temos muita indústria na região de São José, na região de Palhoça, indústrias que estão ganhando mercado aí fora e não conseguem avançar por falta de mão de obra, como nós vimos na reportagem, a própria indústria plástica, indústria têxtil. Na área de serviço e comércio nós temos muita contratação, mas nós temos dificuldade na área de administração, na área de contabilidade, na área de engenharia. A construção civil tem muita dificuldade de contratação de mão de obra, desde mão de obras mais simples, como servente de pedreiro, enfim, até mão de obra especializada. Nós temos empreendimentos sendo construídos em Florianópolis, cujo revestimento externo está vindo mão de obra de Brasília, de São Paulo, para poder colocar, porque nós não temos aqui na região. Então tem um grande mercado pela frente, grandes oportunidades para quem quiser se qualificar, para quem quiser buscar efetivamente se profissionalizar. Infelizmente, a realidade que nós temos hoje é essa. Uma gama de mais de 70% dos empresários com esse grande sentimento de falta de mão de obra. A gente tem vagas, mas faltam profissionais qualificados. Faltam profissionais. Em contrapartida, infelizmente, nós temos bastante gente procurando emprego, mas falta a qualificação. Marcos, a Estela, do Diário Catarinense, vai participar da entrevista. Ela tem uma pergunta para fazer para ti em relação a esse assunto. Boa noite, seu Marcos. Eu gostaria de saber o seguinte: muitas empresas estão treinando os seus trabalhadores dentro da própria empresa. Eu gostaria de saber se elas estão conseguindo oferecer essa qualificação ou pela falta da base, como o senhor colocou, do ensino médio, do ensino fundamental, essa qualificação fica difícil para as pessoas realmente aprenderem as habilidades necessárias. Primeiro, eu preciso dizer que sou um leitor assíduo das colunas da Estela, e é uma honra poder responder uma pergunta aqui ao vivo, né? Essa falta de mão de obra qualificada leva a empresa a ter que investir necessariamente nessa qualificação. Isso faz aumentar o custo do Brasil, porque esse custo de você contratar alguém com pouca ou quase nenhuma qualificação é muito grande, até que você consiga colocar esse profissional a ponto de produzir e dar o devido retorno. As empresas têm sim investido muito nisso, em programas internos específicos, para que possa colocar esses
esses colaboradores em condições de produzir, e tem também feito muitas parcerias com entidades de ensino para que esses colaboradores possam, ou de forma subsidiada, ou até muitas empresas de forma integral, patrocinando esse ensino. Nós mesmos, na Enfo e CDL São José, que temos um foco muito específico em cursos de curta duração, para requalificar, para atualizar, treinamos no ano passado aproximadamente 10 mil pessoas, 10 mil colaboradores das nossas empresas associadas. E temos diversas parcerias também com entidades de ensino, inclusive de ensino superior, para facilitar esse ingresso desses colaboradores, essa atualização, porque hoje quem tem apenas uma graduação já está se desatualizando, ele precisa estar estudando o tempo todo, é uma necessidade desse nosso mercado extremamente competitivo, né, corrido e dinâmico. Então, é sim, Estela, uma necessidade, é sim um custo, e as empresas têm procurado fazer, apesar do custo, apesar das dificuldades, inclusive até muitas empresas, é bom citar, com salas de aula dentro das próprias organizações. Isso aqui é interessante. O brasileiro não desiste, né? Ele dá um jeito, investe e corre atrás da máquina. Tá certo. Marcos Souza, muito obrigado pela sua participação. Fica aí a dica, né, que a regra é buscar qualificação, vagas de emprego tem no mercado, mas é preciso se qualificar. Para quem se qualificar, não falta emprego. Eu que agradeço.